vai começar a fazer caminhadas, ou até mesmo aumentar aí as suas caminhadas, fazer caminhadas mais longas, ou quem sabe até mesmo o caminho da fé, ou algum caminho que exista na sua região, trilhas, enfim, e não sabe como fazer alguns exercícios para mobilização articular e aquecimento, ativação de musculatura antes de iniciar essa caminhada? Meu nome é Giovana, sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates. E hoje, nesse vídeo, eu vou passar para vocês alguns exercícios de mobilidade e ativações musculares básicas, simples, que você pode estar fazendo no conforto da sua casa, ou antes do treino, em algum lugar que você costuma fazer aquecimentos, para poder te ajudar a iniciar o seu treino. No primeiro exercício, nós vamos fazer uma mobilização, tá? Então, uma mobilidade aqui da região lombar, de quadril, para dar uma soltadinha nessas regiões. Então, você vai levar as duas pernas, que vão estar bem juntinhas lá do lado, volta no meio, pode alternar para o outro lado. Vamos fazer esses movimentos 10 vezes. Então, 10 de um lado e 10 do outro. Lembrando que como é um aquecimento, então nós precisamos de treinos, né, de exercícios mais rápidos. Então, para vocês não perderem muito tempo antes de estar iniciando a atividade de vocês. Fizemos a mobilização lombar de joelhos juntos. Então, agora a gente vai mobilizar um pouquinho mais o quadril. Então, os pés têm que estar bem separadinhos. E desse jeito, nós vamos torcer. Vamos torcer as duas pernas lá do lado. Voltou, já torce do outro. Também vamos fazer 10 vezes cada lado. Agora, nós vamos para um exercício que é um alongamento neural. Antes, nós tínhamos a visão de alongamentos estáticos, onde você segurava o membro lá alongando por 30 segundos, 1 minuto e mantinha. Agora, a gente sabe que isso não tem tanto respaldo científico para ajudar em prevenção de lesões e tudo mais. Mas o alongamento inserido dentro da mobilidade, da mobilização neural, ele é muito importante. Então, eu vou passar para vocês o alongamento dentro de mobilidade, um alongamento dinâmico da região posterior da coxa, que faz também um alongamento neural ali da região da perna. Então, você vai abraçar a sua perna aqui atrás do joelho, vai esticar ela lá em cima. Chegou aqui, puxa a pontinha do pé para você, volta e desce. Estica a perna, puxa a pontinha, volta e desce. Também vão ser 10 vezes em cada perna. Fiz 10 em uma, vamos inverter 10 na outra. Estico, puxo, volto e desço. Estico a perna, puxo a pontinha, volto e desço. Às vezes a gente acha que é importante somente membros inferiores aí numa caminhada, numa corrida, enfim. Mas a região de cintura escapular e braços também é, porque durante a caminhada a gente faz algo chamado de dissociação de cinturas escapular e pélvica, que é alternar quando você dá o passo com a perna esquerda, sua mão direita vai estar indo para frente. É algo automático, né, da nossa caminhada. Então, nós vamos fazer também uma mobilidade aqui de cintura escapular, ombro e algumas ativações. Então, com os braços do lado do corpo, a mão virada para dentro, nós vamos levar os dois braços lá atrás. Estico e volto. 10 vezes, pensa que vocês vão estar fazendo um risco lá no teto para manter uma tração nessa articulação. Fiz 10. Vamos manter os braços aqui. Agora, mantendo a palma da mão lá para frente. Abre um braço, volto. Abre o outro, volto. Vão ser 10 em cada membro, sempre com o pensamento de alcançar para longe. Como se fosse alcançar a mão bem lá para a lateral e fosse desgrudar aqui da região do ombro. Feito isso, agora nós vamos para a ativação de um músculo chamado serrátil, que fica aqui nessa região, que ele faz com que a nossa escápula ela grude no gradiocostal, garantindo uma boa estabilização ali da região de cintura escapular. Então, com os braços esticados, nós vamos imaginar que os nossos dedos vão tocar o teto. Então, nós vamos esticar, sem mexer o pescoço, e volto. 10 vezes também. Então, só o ombro faz um movimento de alcance
e volta. Perfeito. Fizemos 10. Vou passar sempre por decúbitos. Então, deitado, sentado, semi-ajoelhado e em pé. Que fica mais fácil a organização desse treino. Agora, vamos começar com ativações musculares. Então, nós vamos começar agora com o exercício de ponte, que é a subida do quadril. Pés alinhados na largura do quadril. A nossa descarga de peso é sempre nos pés e nunca nos ombros. Então, o peso principal ele precisa ser no calcanhar e na borda de fora dos pés, mas sem perder o contato do pé todo com o apoio. Você vai subir o bumbum até o ponto que seja alinhado. Não posso fazer uma hiperextensão, tá? Não é o objetivo agora. E volte. Suba o bumbum, peso lá para o pé. Imagina que o seu joelho vai passar pela ponta dos seus dedos 10 vezes. Feito isso, a gente pode fazer uma variação. Então, mantendo os calcanhares grudadinhos, fazendo um V. Agora a gente vai ativar ainda mais os posteriores de coxa. Subir o bumbum e volta. 10 vezes também. Virilhas tentando sempre ficar mais abertinhas para a gente não causar um excesso de rotação interna aqui, um excesso de ativação de adutores. Feito 10. Agora a gente vai fazer uma posição nos pés para o uso da panturrilha, que é muito importante em caminhadas, corridas. Então, deixando somente a pontinha dos pés apoiados, a panturrilha está ativadinha, nós vamos subir o bumbum e volta. Mais 10 vezes. Agora eu vou passar alguns exercícios que nós podemos estar fazendo na posição sentada. Então, vamos estar sentadinho. Aqui, pernas bem separadinhas, mãos apoiadas. Vamos fazer mobilizações no quadril. Então, uma perna vai abrir lá fora e volta 10 vezes. Fiz em uma, vou lá para outra perna. Mais 10. Você vai sentir até uma alongadinha por dentro da coxa. Feito 10. Vamos rodar agora essa perna para dentro. Então, o joelho ele vai lá dentro e volta. 10 vezes também. Inverteu o lado. E agora nós podemos fazer uma mobilização de quadril com as duas pernas juntas. Então, as duas pernas vão torcer lado a lado. Já vem, inverte, torce lado outro. Até dar 10 vezes cada lado. Agora nós vamos usar uma posição que nós chamamos de 4 apoios. O primeiro exercício é um exercício que vai trabalhar a mobilidade da coluna como um todo. Ele chama gato. Então, às vezes, vocês já até ouviram falar, ele é um exercício um pouquinho mais chato, tá? Para pegar os comandos, mas é um exercício de extrema importância para quem vai ficar longos períodos caminhando. Então, no exercício do gato, nós vamos estar com as duas mãos, os dois joelhos e a ponta dos dois pés apoiados. Nós vamos deixar o cotovelo, ele não pode estar esticado demais, tá? Em interextensão, mas também não pode estar muito dobrado. Então, só esticadinho. Nós vamos imaginar que a gente levou um soco lá na boca do estômago e esse estômago subiu. E a gente olhou lá para o joelho, guardou o bumbum lá para dentro. E depois volta olhando para frente, empinando o bumbum lá atrás. Subiu a coluna, guarda o coração e o estômago lá para dentro. E depois volta abrindo o peito, empinando o bumbum. 10 vezes. Aproveitando essa posição, a gente pode separar bem os joelhos, manter os pés mais grudadinhos e fazer uma mobilidade ali na região de quadril e lombar. Vamos descer o bumbum lá no calcanhar e voltar olhando lá para frente. Desceu o bumbum no calcanhar, voltou olhando lá para frente, desceu, voltou 10 vezes. Posição de 4 apoios. Agora nós vamos iniciar alguns exercícios de estabilização, tá? Nessa hora é importante a gente lembrar do core, tá? Então o core ele não compreende só abdômen, ele compreende cinturas escapulares e pélvicas também.
Então, a gente tem que manter um bom alinhamento ali de cintura escapular. O ombro não pode estar engolindo a orelha, tem que estar encaixadinho. Quadril encaixadinho. Nós vamos esticar uma perna lá atrás e o braço do lado oposto. E volta. E, muito importante, em relação ao abdômen, as nossas costelas, elas têm que se manter fechadas, uma em direção à outra, tá? A gente só precisa imaginar que elas vão fechar e descer um pouquinho em direção ao quadril, para que a gente não tenha uma pressão vazando para fora no nosso abdômen, ok? Então, esticou o braço de um lado, perna do outro. 10 vezes e inverteu o lado. Braço de um lado, perna do outro. 10 vezes. Importante também exercícios isométricos quando a gente fala de estabilização. Então, a gente pode fazer e manter 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inverto o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Podemos também fazer aqui uma ativaçãozinha de glúteo, de forma isolada. Só subir um pouquinho a perna e voltar. 10 vezes. E 10 do outro lado. Agora, eu vou passar para vocês exercícios na posição semi-ajoelhada. Então, quando nós deixamos um pé apoiado e o outro joelho. O peito sempre tem que estar bem aberto para a gente garantir aqui a abertura dessa caixa torácica. Vamos deixar as mãos apoiadas sobre o pé. Nós vamos levar esse joelho em direção à ponta dos pés, mas sem tirar o calcanhar do contato com o apoio. Por quê? Porque a gente quer mobilização lá na região de tornozelo. Vamos mobilizar e alongar a coxa, que está aqui também. Vai mobilizar tornozelo, joelho e quadril. Mas é muito importante mobilizar o tornozelo para essas caminhadas, tá? Para a gente não ter um bloqueio ali que cause um desequilíbrio nas ativações musculares que vão estar acima ali dessa articulação. Então, vamos levar o joelho lá na frente, ó. Repara que a gente, ó, faz um movimento aqui nessa articulação e volta. Sentiu que o movimento está muito pouco ali? Pode trazer o pé um pouquinho mais para trás. Leva, ó. Agora a gente mobilizou mais. O joelho lá para frente e volta. Desde que o calcanhar não saia do chão, tudo bem. Fizemos 10 aqui. Agora vamos inverter 10 na outra perna. E, por último, porém não menos importante, vou estar passando para vocês uma ativação da panturrilha. Então, um músculo aqui que a gente tem popularmente chamada batata da perna, que é de extrema importância para caminhadas longas, corridas, tudo que envolva ali o movimento de andar, tá? Esse é um exercício muito importante, porém a gente não deve fadigar essa panturrilha antes da atividade, principalmente se ela for longa, né, se for uma atividade mais exaustiva. Então, nós vamos fazer só 10 repetições, tá? Para aquecer, para ativar esse músculo. Para você não acordar lá no seu caminho até 5 horas da manhã e sair caminhando sem avisar o seu corpo o que ele precisa fazer, certo? Então, o ideal é que o pé esteja um pouquinho mais alto, não precisa ser nessa altura que eu vou colocar, mas geralmente o que você vai ter mais perto ali vai ser uma cadeira ou a cama, por exemplo. Mas se tiver um degrauzinho mais baixinho, pode ser também, tá? Um pé precisa ficar em cima. Para a gente não correr risco de desequilíbrios, vamos deixar a mão apoiadinha aqui, peito sempre aberto. Nós vamos fazer um movimento de panturrilha com a intenção de nos jogar para cima e um pouquinho para frente. Então, sobe lá na pontinha do pé e volta. E é importante não tirar o pé que está aqui em cima do apoio. Sobe e volta. Subo e volto. 10 vezes numa perna e
10 vezes na outra. Então, assim eu finalizo esse vídeo com as dicas para você que quer começar a caminhar ou que quer aumentar o volume da sua caminhada, fazer o seu caminho da fé, a sua trilha, mas tinha medo de sofrer dores, tanto em região lombar, quadril, joelho, enfim. Espero poder ter te ajudado com essas dicas, com esses exercícios. Ajuste, né, conforme a sua rotina aí de atividade. Ajuste quantos exercícios você conseguir fazer. Alguns são de suma importância, principalmente ativação